Paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus pela sua maravilha, suas bondades para conosco. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia com os irmãos, Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo de número 1, o verso 4 e o verso 5, que diz: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias foi um dos profetas maiores, sem dúvida um dos maiores personagens da história que nos relata a Bíblia. Conhecido como profeta das lágrimas, sua vida nos serve de belo exemplo para os nossos dias. Jeremias era filho de Ilquias, oriundo da classe sacerdotal. Nasceu na cidade de Anatote, uma pequena cidade localizada a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi chamado a exercer o ministério profético ainda bem novo. É o mais psicológico de todos os profetas do Antigo Testamento. Conhecido como profeta das lágrimas, em virtude dos seus muitos lamentos sobre as condições miseráveis de Judá, foi um homem que teve poucos amigos. Lembra, ele disse: assentei-me solitário. Foi um dos tipos também de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu choro sobre sua cidade nos faz lembrar o choro do Mestre sobre Jerusalém. Certa vez foi comparado com o próprio Senhor Jesus. Mateus 16:14 registra isso. Eu penso que nossa dívida para com esse profeta jamais poderá ser paga. Que belo exemplo de vida, de amor, de ternura e compaixão que só tem aqueles que realmente são chamados por Deus. O príncipe White afirmou certa vez que o livro de Jeremias, depois de Salmos, é um dos mais belos livros da Bíblia. Vamos pensar aqui um pouco sobre a vida desse profeta, de maneira bem resumida. Primeiro, foi um profeta, vamos pensar na chamada dele. Foi um profeta chamado por Deus. Foi chamado para ser um profeta de Deus à nação. E o que é ser um profeta? A palavra profeta vem do termo hebraico nabi. Este vocábulo, por seu turno, origina-se do verbo dabar, dizer, falar. Entendemos então que um profeta é um mensageiro de Deus, um portador de uma mensagem divina. Lembro, é de uma mensagem, não de uma massagem. Para ser um profeta de Deus, são necessários credenciais de um verdadeiro profeta, e Jeremias tinha. Primeiro, que todo profeta falava em nome do Senhor. Essa expressão na Bíblia, assim diz o Senhor, era o exórdio que caracterizava toda profecia genuína. Se tal profeta falasse em seu próprio nome ou em nome de outros deuses, era declarado como inimigo da Santa Aliança. Outra coisa que tinha os verdadeiros profetas, as palavras do verdadeiro profeta não caíam por terra. Lembra de Samuel? Que Samuel fora confirmado como profeta do Senhor, de Dan até Berseba, e suas palavras não caíam por terra. Falava e se cumpriam. Terceira coisa, o verdadeiro profeta tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz em Amós 3:7, fará o Senhor alguma coisa sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas? Lembra da intimidade que tinha Elias, que tinha Abraão, homens que tinham intimidade com Deus. Tão diferente de alguns profetas por aí, né? Então o verdadeiro profeta não fala o que o povo quer, fala o que o povo necessita e o que Deus manda. Jeremias era um profeta assim. Outra coisa, que o profeta tinha uma autoridade incontestável. Lembra de Natã confrontando Davi? E o que se exigia dos verdadeiros profetas? Todo verdadeiro profeta tinha que ter coragem. O profeta não tinha medo de reis nem de vassalos, de cara feia. O profeta falava aquilo que Deus mandava. Ele tinha coragem.
Outra coisa, o profeta tinha que ter vigilância e também atenção para transmitir a mensagem do jeito que Deus queria. Então, esse era o Jeremias, um homem que foi chamado para ser um verdadeiro profeta. Mas Jeremias também passou por sofrimento, que é coisa que caracteriza os verdadeiros profetas. Devido ao seu chamado ministerial e sua vocação profética, o profeta teve que amargar uma vida de muito sofrimento, pois ele estava comprometido com a visão que Deus lhe dera e sabia da sua responsabilidade, mas ele não se entregou, lutou até o fim. Seus sofrimentos nos mostram que é possível obter triunfo em meio à dor. Não é sucesso, é triunfo em meio à dor e ainda assim se manter fiel ao Senhor. Jeremias 12:5, a Bíblia diz que ele sofre o desprezo do seu próprio povo. Pensa como é difícil isso. Em Jeremias 20, verso 1 e 2, e Jeremias 33, o verso 1 em diante, ele sofre ferimentos e prisões. Em Jeremias 15, 17, ele sofreu a solidão. Em Jeremias 38, verso 6, ele sofreu a dura prova do calabouço. Em Jeremias 18, verso 18, 20, verso 9 e verso 10, ele sofreu nas mãos dos falsos. Em Jeremias 26, verso 1 e seguintes, ele sofreu o perigo da morte. Veja, meu irmão, tanto sofrimento, mas ele não se entregou. Pelo contrário, ele entregou aquilo que Deus mandou. Essa é a característica de um verdadeiro profeta. Que Deus levante entre nós homens como Jeremias, comprometido com o reino, comprometido com a visão. Um homem que mesmo em meio à dor do seu ministério, entregou uma mensagem poderosa. Um homem que quando estava preso, Deus se manifesta a ele e diz: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos seguir o verdadeiro exemplo desses homens de Deus, como Jeremias. Quem sabe você tem sofrido por causa do teu chamado, da tua responsabilidade, e você está querendo até desistir. Não faça. Quem é chamado por Deus é perseguido, é caluniado, é ferido, sofre solidão, sofre desprezo, mas o Senhor está sempre contigo. Jeremias diz: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Não temas, cumpra o teu ministério. Faça como Jeremias. Se você tem certeza da tua chamada, não abandone no meio do caminho. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de passar no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá lá o seu like. Compartilhe esta mensagem com alguém. Compartilhe esse canal com alguém. Alguém pode estar precisando de ouvir uma palavra. Isso daqui são pedaços de pães que sobraram, que muito pode alimentar uma alma faminta. Deus te abençoe em nome de